Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto sequências numéricas, agora entrando especificamente no tópico progressão aritmética. Bom, então vamos lá ao nosso conteúdo. Primeiro, relembrando um conceito que a gente até trabalhou de uma forma simples ainda na aula de sequências numéricas 1. O que seria uma progressão aritmética? É uma sequência que segue a seguinte recorrência. Para chegar em um termo, eu pego o anterior e a ele somo um valor constante que é chamado razão. Então, toda sequência desse tipo vai ser denominada uma progressão aritmética de primeira ordem. Quando eu pego um termo e para chegar no posterior eu somo uma constante chamada de razão. E eu vou fazendo isso seguidamente. Bom, quanto aos tipos de progressões aritméticas que temos, vamos classificar de duas maneiras. Uma primeira, quanto à quantidade de termos dessa sequência, finita e infinita. Finita, uma quantidade mensurável, contável. A infinita, uma quantidade imensurável, incontável de termos. Bom, quanto à variação dos termos, como podemos classificar as nossas sequências? Como crescentes, constantes ou decrescentes? Sequência crescente é aquela que aumenta. Para uma progressão aumentar, para uma sequência, no caso a PA aumentar, eu tenho que somar a um termo anterior uma razão positiva para que o posterior seja maior. Então, se eu quero que o AN seja maior que o AN menos 1, R maior que 0. Claro? Exemplo, 2, 6, 10, 14 é uma PA de razão 4. Eu vou somando 4 para chegar no termo posterior. Constante, quando que uma PA vai ser constante? Quando a sua razão for nula. Então, sempre que eu tiver uma razão igual a 0, os termos não variam, eles se mantêm iguais. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 é um exemplo. Por último, decrescente. Para uma sequência, uma PA, no caso ser decrescente, eu vou ter que ter a razão menor que 0. Por quê? Para chegar num termo posterior menor que o anterior, eu devo a ele somar um número negativo. Ou seja, 7, 4, menos 2, 5, por aí vai, constituiria uma PA decrescente de razão menos 3. Quando eu somo um número negativo, a sequência vai diminuindo. Detalhe a reparar nesses exemplos. Reticências, no final, infinita. Infinita e uma sequência finita. Aquela sequência de baixo tem apenas 5 termos. Então, quanto a esse primeiro quadro, tranquilo, A gente descreveu o que é uma PA e os tipos, quanto à classificação deles. Bom, passando para o chamado termo geral. A gente vai abordar esse tópico sob duas óticas. Um termo geral que já é mais disseminado, mais conhecido, vamos falar assim, que é em função do primeiro termo da PA, e o verdadeiro termo geral, que é em função de um termo qualquer dessa PA. Bom, começando pelo mais usual, certo? Em uma PA, quando eu quero chegar em um termo, eu somo o anterior à razão. Então, o A2 é A1 mais R. Da mesma forma, o A3 é A2 mais R. O A4 é A3 mais R. Até que eu chegue no AN, que é igual a AN menos 1 mais R. O que a gente vai fazer a partir daí? Se todos esses caras são iguais entre si, significa que se eu somar tudo que está na esquerda, é igual a soma de tudo que está na direita. Partindo desse princípio, o que apareceria na esquerda aqui? O somatório do A2 até o AN. E aqui nessa fileira, do A1 até o AN menos 1. Sendo que se eu tiver termos iguais dos dois lados de uma igualdade, eu posso cancelar. Então veja aqui o seguinte, Termo A2, cancela o A2. Termo A3, o A3. O A4 cancelaria o próximo aqui. E eu reparo que sempre um termo cancela o da diagonal à direita dele. Então, esse cara daqui, o anterior, cancelaria esse. Daí, o que eu reparo que me sobra na esquerda? Apenas o AN. Então, me sobrou o AN aí. Claro? Então, por enquanto, isso. AN. O que me sobrou nessa fileira? Apenas o A1. E, além disso, o que me sobrou? Vários R's. Quantos? Desde o 1 até o N-1, De 1 até N-1, quantos termos temos? N-1 termos. Então, mais N-1 que multiplica R. Esse é um subcaso, na verdade, do termo geral, que às vezes é conhecido até como termo geral em algumas bibliografias. Não é correto falar isso, mas é usado. A gente já vai tratar o caso específico, geral. Menos 4, menos 1, 2, 5. Isso é uma progressão aritmética e eu reparo que a razão dela é 3. Mais 3, mais 3, mais 3. Pergunta, 11º termo. Como resolver? Utilizando a fórmula acima. A11 é a mesma coisa que A1 mais 11 menos 1 vezes R.
certo? É a formulinha do termo geral ali, né? A partir do A1. A11 é o que eu quero descobrir, então, por enquanto ele fica em aberto. O A1 vale menos 4, mais 11 menos 1, 10 vezes R, que notamos que era 3, né? Diferença entre dois termos consecutivos é a razão. 30 menos 4, 26. Então, de uma forma rápida, descobrimos quanto vale o 11º termo. Claro? Bom, partindo para o próximo, né? Agora a gente vai falar do verdadeiro termo geral de uma PA, que é aquele que, partindo de um termo qualquer, eu chego em outro qualquer, certo? Da mesma forma que falamos no anterior, reparem a sequência que aqui aparece. Quem é o AK mais 1? É o AK mais R. Quem é o AK mais 2? É o AK mais 1 mais R. Eu sempre estou escrevendo um termo em função do anterior, até chegar no AN. Mesma observação que a anterior, o AK mais 1 cancela o AK mais 1. O AK mais 2, o AK mais 2, o AK mais 3, o próximo aqui embaixo. Esse cara sempre está cancelando quem está na diagonal dele, então cancelaria até aqui. Novamente, o que eu noto aí? Que me sobra nessa fileira o AN, certo? Nesta fileira o AK, correto? Somando todo mundo. E nessa daqui, quantas vezes o R? Quando eu quero saber quantos termos eu tenho numa sequência, eu faço o último menos o primeiro mais 1. Então, N menos 1 mais K mais 1. O menos 1 cancela 1, vai ficar N menos K. Então, mais N menos K, que multiplica R. Essa fórmula apresentada ali é o verdadeiro termo geral de uma PA. Claro? Observe que nessa fórmula, se utilizarmos, né, o K igual a 1, ela vira exatamente essa. É um caso específico apenas. Notem, né? Exemplo, numa PA de primeira ordem, eu te dou que o A20 vale 5 e que a razão vale menos 2. A minha pergunta é quanto vale nessa sequência o termo A35. Como que faríamos isso? Eu tenho o termo A20, quero chegar no A35. Então, eu vou chamar o N de 35. Claro, então A35 ele é igual a A20, né, que é o ponto de partida, mais 35 menos 20, que multiplica a razão. Claro? Daí eu tenho o seguinte, o A35 é o que eu quero achar, então ele fica em aberto. O A20 é dado pela questão como 5, 35 menos 20 dá 15, e a razão é menos 2. Claro, dado pela questão. O que eu tenho aqui? Menos 30 com 5, menos 25. Então, nessa sequência eu descobri, né, o 35º termo a partir do 20º, sem nenhuma necessidade de recorrer ao A1. Tá? É um erro muito comum, não um erro, é uma perda de tempo muito comum. A gente ficar preso sempre em PA em ter que descobrir o A1. Eu não vou descobrir se não for necessário, apenas se for pedido. Então, não pediu, eu não descobri, fiz de uma maneira mais curta. Claro? Por último, desse primeiro pedaço da nossa aula de PA, né? O que seria interpolação? Um sinônimo para interpolação é interpolar, é inserir. Então, quando eu falo interpolação de meios aritméticos, eu estou falando de dar duas extremidades ali no meio e encaixar termos de forma que a sequência formada seja uma PA. Vamos deixar isso mais claro. Bom, com o exemplo ali, eu estou pedindo que a gente interpole 4 meios aritméticos entre menos 4 e 21. Vou fazer um diagramazinho para ficar simples aqui. Menos 4, vou deixar, né, 4 espaços vazios e o 21. Eu quero formar uma sequência daquela maneira ali, de forma que ela seja uma PA. Bom, olha só. Se isso é uma PA, o que vai acontecer? Daqui para cá, eu sou uma razão. Então, uma razão, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Eu estou somando 5 vezes a razão. Ou seja, o 21 seria o meu sexto termo daquela sequência e o menos 4 seria o primeiro. Então, quando eu falo em interpolar 4 termos ali no meio, eu estou falando em transformar aquela sequência, aqueles dois números, né, em extremidades de uma PA com agora 6 termos. O que eu faria então nessa situação? Né? O 21, para mim, pelo termo geral, né, em função do A1, ele é dado por menos 4, né, mais N menos 1. O 21 passou a ser o sexto termo, repara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui mais 6 menos 1, que multiplica a razão, né, que é o que eu estou querendo descobrir. Passando menos 4 para cá, ele viraria 25, correto? É igual então a 6 menos 1, 5 vezes R. Logo descobri que a razão é 5. Né? Então, sabendo aqui que a razão é 5, né? 25 dividido por 5 dá 5.
a gente é capaz de achar os outros termos, que seriam quem agora? Soma 5. Menos 4 mais 5, 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. Então, interpolar nada mais é que inserir termos entre dois extremos para que aquela sequência se torne uma PA. Bom, para fixarmos o nosso conteúdo, então, trabalharemos 5 exercícios, né, tentando abordar peculiaridades das resoluções do conteúdo de PA até esse instante, até o conteúdo visto. Primeiro deles, eu tenho uma progressão aritmética de primeiro termo menos 5, segundo menos 1, terceiro 3. Repare então que naquela sequência de um termo para o posterior eu somo 4 unidades. Então uma PA de primeiro termo menos 5 e razão 4. Primeira pergunta, eu quero saber a posição ocupada pelo termo 103. Bom, então se eu quero saber a posição ocupada pelo termo, na verdade eu estou querendo descobrir o N nessa PA. Tá? Então o meu termo 103 é o meu termo AN. Então 103 é meu termo AN. O que é o AN pela fórmula do termo geral? Partindo do A1, né? Vamos falar assim, é igual a A1, que é o menos 5, mais N menos 1, que é o que eu quero descobrir, né? O N, vezes R, que a gente já tinha entrado em acordo, que era o valor 4. Menos 5 passa para lá como mais 5. Vai virar então 103 mais 5, 108. Né? Do lado de cá eu fico com 4, que multiplica N menos 1. Esse 4 ele pode passar dividindo. 108 por 4 vai ficar 54 por 2, vai ficar 27. Então a gente vai encontrar aqui 27 é igual a N menos 1. Menos 1 está diminuindo, passa somando, acaba descobrindo que o N é igual a 28. O que significa isso? Que nessa sequência o termo 103 é o 28º dela, né? O 28º termo no posicionamento dela. Segunda pergunta, eu quero saber agora se o termo 8.721 está nessa PA ou não. Bom, se ele estiver na PA, ele vai estar ocupando alguma posição N. Eu vou fazer o mesmo procedimento que o de cima e correr atrás desse N para ver o que acontece. Bom, estão vendo aí? 8.721 teria que ser a mesma coisa, né? Que o A1, que é menos 5, né? Mais N menos 1 vezes R, que o R vale 4. Menos 5 passa para lá como mais 5, a gente fica aí com 8.726 é igual a 4 vezes N menos 1, correto? Vou passar o 4 dividindo, eu vou encontrar então que N menos 1 é igual a 8.726 sobre 4. Bom momento para a gente relembrar conteúdo de primeiro grau, que sempre é necessário no desenvolvimento da matéria. Precisa efetuar esse cálculo para saber que esse número não é divisível por 4? Não. Para quem lembra do conteúdo de primeiro grau, divisibilidade, quando eu quero saber se um número é divisível por 4, basta olhar os dois últimos algarismos. 26 divide por 4? Não. Então quer dizer que esse número todo também não divide por 4, significando que isso não é um número inteiro. Logo, N também não é inteiro. Mas como N é uma posição, ela tem que ser um número inteiro, correto? O que nos leva, né, o que faz a gente descobrir que, na verdade, esse termo não pertence a essa PA, pelo fato do N não ter dado inteiro. Então, a minha conclusão é, como o elemento N não pertence, né, ao conjunto dos naturais, né, uma posição, no caso seria um número natural, né, que eu quis dizer que ele não tem parte decimal, inteiro quis dizer isso, né, então eu tenho que o 8.721 não pertence a PA. Claro isso? Então esse é o nosso primeiro exercício. Beleza? Segundo, eu tenho uma progressão aritmética, onde A2 mais A4 vale 14 e A5 mais A7 vale 26. Pergunto quem são os 4 primeiros termos. Acho que o caminho usual para essa questão seria vocês pensarem o seguinte. A2, pelo termo geral, é A1 mais R. A4 é A1 mais 3R. Eu faria o mesmo com todo mundo. Substituiria, recairia num sistema e acharia. Errado não é, mas é muito longo o caminho. O que a gente tem que tentar desenvolver de verdade no trabalho das sequências é a observação de padrão, como já foi dito. Repara o seguinte, ó, daqui para cá, diferença de 3 casas. Né? Então, como que eu chego da 2 para o A5? Somando 3R, não é isso? R mais R mais R. Idem daqui para cá, diferença 3, 3R. Então, vê se vocês concordam comigo que se eu pego essa expressão aqui, ó, de baixo para cima, e vou subtrair a de baixo da de cima, o que vai acontecer? A diferença desse para esse é 3R.
A diferença desse para esse é 3R, né? E 26 menos 14 dá 12. Então, rapidinho, a gente chega numa expressão para encontrar o R, simples. Então, daí o que eu encontro com isso, né? Eu encontro que 6R vale 12, o que implica rapidamente que o R vale 2, né? Pouquíssimo esforço para fazer isso, eu evitei o sistema. Sabendo agora que o R vale 2, o que vai acontecer? Bom, o A2 é A1 mais R, né? Então, a segunda parte do problema. Então, A1 mais R, então A1 mais 2. O que é o A4? É A1 mais 4 menos 1, então 3 vezes R. Então, mais A1 mais o triplo de R, então 2 vezes 3, dando 14. Então, dessa expressão, o que eu vou encontrar? Vou encontrar aqui que 2A1 mais 8 vale 14. 14 menos 8 é 6. Então, 2A1 é igual a 6. O que implica que o A1 vale 3. Claro? Quem sabe o A1 e quem sabe a razão de uma expressão encontra o que quiser, né? Então, daí, quem seriam os 4 primeiros termos dela? Eu teria, então, o A1, né, encontrado, 3. Quem é o A2? É A1 mais a razão, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Esses são os 4 primeiros termos dessa sequência. 3, 5, 7 e 9. Repara que eu evitei o sistema, fiz um caminho, né, que pra gente acaba acelerando um pouquinho mais rápido. Claro? Terceira questão. Seja uma progressão aritmética, 4/5, 13 sobre 20, por aí vai, né? Eu quero saber quem é o primeiro termo negativo dessa sequência. Bom, primeira coisa para poder trabalhar com isso, eu identifico de cara quem é o A1, né? Esse cara daqui é o nosso A1, sem trabalho algum. Se eu souber o R, eu estou feito, eu consigo resolver o que eu quiser aí, né? Para saber a razão, basta fazer a diferença de dois termos consecutivos. Então, quem é a razão dessa expressão? Seria 13 sobre 20 subtraído de 4/5, correto? Daí, o que eu posso fazer? MMC de 25 vai ficar 4. Então, eu vou ficar aqui com 13 menos 16 sobre 20. Ou seja, menos 3 sobre 20. Achei a razão. Quem sabe A1 e razão pode escrever o termo geral. Ficando como, então? Vou ficar aqui, então, que AN é igual a A1, que é 4/5, mais N menos 1 vezes o R, que é menos 3 sobre 20. Só que eu quero, na verdade, que essa expressão seja negativa, ou seja, que isso aqui seja menor que zero. Correto? Eu quero o primeiro termo para o qual ela é negativa. Então, eu vou achar os casos negativos e vejo menor, né? O primeiro, na verdade. Então, daí, o que eu vou ter? Né? 4/5, né? Aí aqui eu vou ficar, nessa situação, fazendo a minha distributiva com menos 3 sobre 20 N, mais 3 sobre 20 é menor do que zero. Claro? Isolando adequadamente N de um lado e número do outro, resolvo. Né? Aqui eu posso multiplicar por 4 logo para facilitar no processo. Eu vou ficar com 16 mais 3, né? Que são os números que aqui aparecem. É menor do que, passo menos 3n para o outro lado como 3n. Dei uma aceleradinha aqui por causa do espaço, mas eu acho que nenhum problema. O 20 vai ser denominador de todo mundo, por isso eu posso cancelar. Ele é positivo, não mexe na desigualdade. 16 com o 3 aqui vai ficar 19. Então, o que eu tenho aqui nessa situação? Que 3n é maior que 19. Então, o n tem que ser maior que 19 terços. Então, para o termo se tornar negativo, o meu n tem que ser maior que 19 terços. Relembrando que o n é um número inteiro. O número inteiro que eu tenho mais perto disso é o 18 terços, que é 6. Esse cara é 6,333. Quem é o primeiro n, então, que atende inteiro a nossa pedido? Seria o 7. Então, o n mínimo é igual a 7 para que ocorra o que foi pedido. Se o n mínimo é 7, ele quer o primeiro termo negativo. Como fazer, então? Né? Eu quero achar, na verdade, o A7. Né? Então, quem é o A7? Na verdade, ele é 4/5, né? Que é o A1, mais 7 menos 1, 6 vezes R, que é menos 3 sobre 20. Daí a gente dá aquela ajeitada, né? Soma as frações e resolvido. Para melhorar um pouquinho aqui meu contexto, o 4. Então, eu vou ficar com 16 menos 18 aqui. 16 menos 18 aqui no caso, né? Vou ficar com menos 2. Menos 2 sobre 20 resulta em menos 1 décimo.
Então, claro, esse terceiro exemplo, né? Exemplos vão ficando cada vez mais elaborados, mas nada muito difícil ainda, só para a gente pegar o conteúdo bem. Bom, quarto exemplo. Eu tenho 3 termos, que são o 12, o 32 e o 40. E eu estou dizendo que eles pertencem a uma PA, não estou dizendo que eles são consecutivos, só que pertencem a uma PA. E essa PA é constituída apenas de números inteiros. Pergunta, quais são os possíveis valores da razão dessa PA? Questão interessante já, tá? Seguinte, de um termo para o outro eu sempre somo a razão. O que quer dizer o seguinte, independente do par de termos que eu pegue de uma PA, a diferença entre esses termos é múltiplo da razão, correto? Bom, do 12 para o 32, diferença 20. Então, o 20 é um múltiplo da minha razão, né? Do 32 para o 40, diferença 8. Então, o 8 também é um múltiplo da minha razão. Então, na verdade, eu estou procurando um número que seja simultaneamente divisível por 20, né? Divisor do 20 e divisor do 8, tá certo? Bom, para ser simultaneamente divisor do 20 e divisor do 8, o que eu teria, né? Os números que fazem esse papel, né? Eu estou, na verdade, procurando o MDC, conteúdo também de primeiro grau. Por 2, eu vou ficar com 10, não é isso? Aqui e 4 aqui. Por 2 aqui, 5 e 2. E nada mais pode ser feito. Então, na verdade, nessa situação, eu vejo que o maior possível seria o 4, porém ele não é único, né? Qualquer divisor do 4 também vai servir como possível razão, porque vai preencher de forma inteira. Quem são os divisores do 4? São o 1, o 2 e o 4. Candidato desatento, numa questão de múltipla escolha dessa, diria que são 3 opções. Nada disso. Alguém disse que a razão é positiva? Não disse, né? Aliás, que a PA é crescente? Ninguém disse. Então, a minha razão também pode ser negativa. Então, pode ser aqui, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Numa questão de múltipla escolha, o meu resultado seria 6. São 6 casos distintos, caso houvesse sido essa pergunta. Claro? Questão interessante já, raciocínio bom. Questão 5 e última. Eu quero saber quantos múltiplos de 7 existem entre 12 e 864. A questão toda é reparar que os múltiplos de um número, na verdade, vão sempre da mesma distância de um para o outro. De 7 em 7, de 10 em 10, o que quer dizer que eu vou formar uma PA com eles, óbvio, né? Então aqui, entre 12 e 864, o primeiro múltiplo de 7 depois do 12 é o 14. Depois vem quem? O 21, o 28, e eu continuo. Uma dificuldade desse problema poderia ser encontrar quem é o último, né? Para eu saber quem é esse último, eu vou fazer um rascunhozinho aqui embaixo, né? 864 dividido por 7. 8 por 7 dá 1, resto 1. 16 por 7 dá 2, resto 2. 24 por 7 dá 3, resto 3. O que significa essa divisão que eu acabei de fazer aqui? Que aquele número dividido por 7 dá resto 3. Quer dizer que se eu tiro o 3 dele, ele acaba se tornando divisor do 7. Tira 3 daquele número, quem seria? 864 menos 3, 861. Acabei de encontrar meu último termo. Aí eu vou dar 2 opções para vocês resolverem essa questão, tá? Ou você pega aquela expressão ali em cima, esse cara é o A1 da sua PA, esse é o AN, tu descobre o N. Ótimo, correto. Mas, de novo, tem caminho mais curto. Repara o seguinte, aproveitando o que eu já fiz, tá? Aqui, quem é o 861? Eu só não tirei o resto aqui, ele zerou e continuou o quociente. Então, isso daqui, na verdade, nada mais é que 7 vezes 123. E o que é o 14, na verdade? Nada mais é que 7 vezes 2. Então, olha para o que está ali, para a gente ganhar um pouquinho de tempo já que a gente se deu esse trabalho. 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, até o 123. Quantos são os múltiplos? Basta você contar esses fatores aqui que ele está multiplicando. Desde o 2 até o 123. Quantos números eu tenho ali, né? Do 2 a 123, eu simplesmente faço, né? 123 menos 2, né? Último menos o primeiro, mais 1. 121 mais 1 são 122 números com a característica pedida. Então, nessa situação, acabamos encontrando, né, que entre 12 e 864 existem 122 múltiplos de 7. Claro?